Olá, eu sou Eric, consultor técnico das tintas Eucatex, e hoje eu vim trazer para vocês uma aplicação, uma técnica muito bacana que é dos vasos vietnamitas. Essa técnica você vai poder fazer com os produtos da Eucatex, produtos base água e base solvente. O que você vai precisar? Um fundo para cores intensas da Eucatex, uma tinta acrílica escolhida aí a cor que você preferir e uma tinta acrílica preta, além de uma resina à base de solvente, 2 rolinhos de veludo, uma bandejinha, um pincel macio, uma folha de lixa 180 e um vaso do tamanho e do diâmetro que você preferir. Eu estou trabalhando aqui com vaso de cerâmica, mas você também pode utilizar um vaso de cimento. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é lixar o seu vaso. Nós vamos pegar essa lixa 180 e vamos lixar o nosso vaso todo. Assim como toda pintura, é muito importante que você faça um bom preparo da superfície que você vai pintar. Após o lixamento, é muito importante que você tire o pó dessa superfície, para que você não corra o risco de haver descascamento no teu vaso. Bom, feito isso, agora nós vamos utilizar o nosso fundo para cores intensas da Eucatex para aplicar uma base sobre o nosso vaso. Aqui eu já tenho o nosso fundo já diluído, no caso eu estou trabalhando com acrílico fosco Protege, que pede 20% de diluição. Com o rolinho de veludo, nós vamos aplicar o fundo para cores intensas nesse vaso. Por que eu estou trabalhando com o fundo para cores intensas, pessoal? Porque eu vou utilizar para acabamento final uma cor preparada do nosso sistema E-Colors, que é uma cor mais intensa. Então, para que me auxilie na cobertura final do produto e no acabamento, é necessário que eu utilize esse fundo para cores intensas. Bom, pessoal, agora a gente vai aplicar a cor que a gente escolheu. Aqui no caso eu vou trabalhar com a cor Céu de Danúbio do nosso leque de cores do sistema tintométrico E-Colors. Você pode procurar uma revenda mais próxima de você e escolher a cor que mais lhe agrada no nosso leque. Lembrando também que é muito importante que você faça a impermeabilização do seu vaso com um impermeabilizante cimentício aqui por dentro. Isso você pode fazer antes ou depois da sua pintura. O ideal é que você faça antes, para que dê tempo de secar bem o seu impermeabilizante, para que você possa utilizar e encher o teu vaso aí e plantar o que você deseja aqui. Então vamos pintar agora com o nosso Céu de Danúbio. Bom, pessoal, o nosso vaso já começa a tomar forma. Nós já aplicamos 2 demãos do fundo especial para cores intensas e uma demão da tinta acrílica que nós escolhemos aí, o Céu de Danúbio. A gente vai aguardar a secagem dessa tinta e aplicar uma segunda demão. Bom, pessoal, agora nós vamos finalizar o nosso vaso, que já está aqui pintado com
totalmente coberto aqui com a tinta acrílica, com a cor que nós escolhemos. E agora nós vamos utilizar o preto ônix para fazer o efeito final, que é o efeito do vaso vietnamita. Então, eu vou pegar primeiramente, com o rolinho de veludo, eu vou pintar a boca do vaso, aqui em cima, olha. Tomando muito cuidado para não passar para a lateral aqui. Então, a gente vai pintar só aqui em cima, ó. Então esse é um trabalho que ele requer um pouquinho de paciência para não ter maiores problemas aqui, para não passar para a parte de baixo do vaso. Aqui depois a gente vai aplicar mais uma demão desse preto para deixar ele bem finalizado aqui a parte de cima. E eu vou fazer aqui, olha, bem no limite, a quina aqui do vaso, olha, bem no limite da lateral. Bom, agora o que a gente vai fazer? Com o pincel aqui de cerdas macias, nós vamos molhar aqui a pontinha do pincel, olha, a cerda aqui, tirar um pouquinho aqui o excesso. E com a ajuda desse pano úmido, ó, um pano úmido, a gente vai bater aqui, ó, e tirar bem o excesso desse preto. E a gente vai apenas fumaciar essa parte de cima, dessa forma, ó. Utilizando até a mesma tinta que está aqui em cima, que a gente aplicou aqui em cima, antes que ela seque totalmente, a gente vai fumaciar essa parte de cima. Aqui, pessoal, a gente vai utilizar essa tinta aqui mesmo, que está em cima, aqui úmida, até para ajudar nesse esfumaçado que a gente vai deixar em cima aqui do nosso vaso. Bom, pessoal, continuando aqui, ó, a gente está fumaciando, eu estou entrando um pouquinho mais aqui na lateral desse vaso. E você pode trabalhar ainda com um recipiente com água. Então a gente vai molhar um pouquinho o pincel aqui, ó. Tirar o excesso da água, lembrando que não pode escorrer. Então a gente vai tirar toda essa marca que fica aqui, ó, da cerda do pincel, a gente tira aqui com o pincel umedecido em água. E a gente vai aumentando aqui e fazendo as manchas aí aleatórias, né? Nesse vaso todo. O que não pode ficar é uma marca reta aqui, ó, da pintura mais sólida, né? Mais coberta. E a gente vai fazer isso aqui na volta toda do vaso, olha. Umas partes vão ficar um pouco mais fortes, outra um pouco mais fraca, isso é normal, tá? Olha, às vezes aqui eu uso muito pouco preto, porque o preto ele cobre muito, então a gente consegue trabalhar com ele com menos quantidade. Percebam que eu trabalho com o pincel às vezes assim e às vezes assim. Então você tem que trabalhar com o pincel de forma que você consiga tirar ao máximo aí, deixar o mínimo o risco da cerda aí do pincel, né? Um pouco, lógico, que vai ter que ter, né? Mas não tão exagerado. E a gente vai fazendo isso, vou molhar mais um pouquinho aqui de preto.
tirar aqui o excesso aqui. Você pode molhar um pouquinho aqui com a água para tirar. E vou continuar aqui o processo, ó. E vai afinando ele mais larguinho em cima e vai diminuindo embaixo, ó. É um trabalho de paciência, tá, pessoal? Mas é um trabalho que você vai ver que no final ele vai recompensar aí a gente, que é um trabalho que fica muito bonito. Além de você gastar muito pouco, né? E ser uma terapia até, né? Pra gente. E vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Em alguns pontos a gente pode deixar um pouquinho mais forte. Vou virar aqui um pouquinho para... É muito importante, pessoal, que essa água que você coloca no pincel, ela não escorra, ela não pode escorrer, tá? Se ela escorrer, ela vai causar defeitos aí no teu trabalho. Então é muito importante que você não deixe escorrer, tire bem o excesso dela para que ela não escorra. Pessoal, nosso vaso está quase finalizado. Aqui nós já aplicamos o efeito com o pincel, o efeito do preto ônix, que é para aparecer esse manchado do vaso vietnamita. E uma dica importante para vocês: quando vocês forem aplicar aqui o preto, toma muito cuidado para não fazer isso, ó, aplicar descendo, tá? Sempre na horizontal, mas em movimentos retos, tá? Para que você não faça a tua mancha ficar torta, porque daí torta ela vai ser um defeito que você vai ter na tua pintura, tá certo? A gente vai aguardar a secagem, lembrando que a secagem aqui entre as demãos de tubo que nós aplicamos até agora, todos os acrílicos aqui, é de 4 horas entre as demãos, tá certo? O fundo foram 2 demãos, intervalo de 4 horas entre as demãos. O céu de Danúbio, que é o verde, também foram aplicadas aí 3 demãos e foram intervalos de 4 horas. E agora o preto, que a gente vai aguardar aí esse intervalo novamente de 4 horas, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai finalizar o nosso vaso. Ele já está com o efeito aqui do preto sobre o colorido aqui, o verde. E o que a gente vai fazer agora? Aplicar uma resina acrílica à base de solvente. Por que a base de solvente? Porque a base de solvente tem um brilho mais intenso e ele vai dar uma proteção maior no teu vaso. Geralmente esses tipos de vaso ficam em beira de piscina ou em decks ou algum lugar que tem muita incidência de sol. Então esse produto vai proteger o teu vaso contra a queima precoce do filme da tinta e você vai ter uma durabilidade muito maior do teu vaso, da tua pintura. Lembrando que para essa etapa do nosso vaso vietnamita, você deve trocar o rolo, porque você estava trabalhando com um rolo com tinta à base d'água. Agora nós vamos começar a trabalhar com um produto à base de solvente. Então o teu rolo vai estar úmido, vai estar umedecido em água, e aí você vai ter problema aqui com base de solvente. Então você troca o teu rolo e pega um rolo seco, tá certo? Então a gente vai começar aqui agora a aplicação. Nós vamos tirar bem o excesso aqui e aplicar dessa forma, tomando muito cuidado para que não escorra. Caso aconteça, já passa o rolinho em cima imediatamente para não ter problema de ficar marcado. Por isso é importante que você tire bem o excesso da resina na bandeja.
Bom, pessoal, vamos seguir aqui aplicando, tirando bem o excesso aqui da resina do nosso rolo e a gente vai começar a aplicar. A gente vai aplicar aqui a resina até fechar totalmente o filme. Reparem que conforme a gente passa a resina, ele realça, o brilho realça as cores, né? Tanto do preto quanto do verde. Então você tem um realce dessa cor aqui e o teu vaso vai ficar muito bonito. Bom, pessoal, já finalizamos o nosso vaso. Eu tenho duas peças aqui, as duas utilizando a mesma técnica, porém esse daqui com a técnica na vertical e esse aqui com a técnica na horizontal. Você pode escolher a que mais te agrada. A resina, nós aplicamos 3 demãos com intervalo de 1 hora entre as demãos. É importante que você aplique as 3 demãos para que você tenha uma proteção maior da tua peça aí contra as intempéries, de sol e chuva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.